Hoje a discussão passa pelo desafio de diminuir os impactos ambientais, sociais e econômicos gerados por quase 200 mil toneladas de lixo seco produzidas diariamente no Brasil e também pelo lixo orgânico, como a gente já viu. Nesse bloco, além de tudo o que a gente já discutiu até aqui, eu gostaria que vocês falassem do que depende o sucesso do cumprimento da Lei de Resíduos. Ou seja, o que nós temos que fazer ainda para poder implementar um marco legal como esse? Vou começar pelo Maurício dessa vez. Pois não, obrigado, Tuto. Ainda falando da lei, tem a ver com esse espírito da lei que eu queria comentar, e a questão do consumo. Vamos lembrar que também não é só, quando eu falei consumo, pode gerar alguma dúvida, não falando do consumo em si, assim, como consumir. Então, um exemplo simples, o mundo hoje em dia produz 2 bilhões de toneladas de cereais. De acordo com Lester Brown, que é uma grande figura do ambientalismo norte-americano e mundial, é um decano praticamente, esses 2 bilhões, se a gente usar esses 2 bilhões na forma como o americano consome, só dá para 2 bilhões. Os outros 5 bilhões de pessoas na Terra vão morrer de fome porque não vai ter nada, né? Então, como é que está sendo consumido? Se for no modo americano, é 2. Se for no modo italiano, o italiano gosta de mesa farta, vamos lembrar disso, eu sou filho de italiano parte de mãe, dá para 6. Dá para 7, tranquilo. 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas. O que se produz de comida, o Mário estava comentando no intervalo, é absolutamente correto. Não existe falta de comida, existe má gestão do que está sendo produzido, de comida, má gestão de energia, má gestão de tudo. Mas faltar não é bem verdade, não. Né? E se for para um padrão do sul da Ásia, né, vietnamita, cambojano, essa comida dá para 12 bilhões. Então, será que está tendo falta de comida? Será que a gente está tendo falta de recursos? Então, temos que repensar, né, o padrão de consumo. E aí que eu faço uma crítica à lei. Eu faço várias críticas à lei. Claro que no sentido histórico, né? Essa lei primeiro demorou muito para chegar. Ficou 19 anos transitando no Congresso por conta de pressão política, por conta de contradições, interesses contraditórios, etc, etc, etc. Nesse meio tempo se gerou chorume, nesse meio tempo se descartou lixo de modo inadequado, né? Não tinha, pelo menos temos um marco regulatório agora. Agora, um dado que eu acho que falta nessa lei é justamente isso que eu estou colocando, é o repensar. Quando muito a lei aponta assim, para a reciclagem, para usos ecologicamente corretos, mas a questão do repensar, da educação ambiental, que eu acho que é uma coisa primordial, embora ela coloque, não está colocada na ênfase como deveria estar sendo. Porque mais investimento em tecnologia, em pesquisa, para a gente poder trabalhar as formas. O Mário estava dizendo aqui uma coisa, disse lá nos bastidores para a gente uma coisa que acho que é importante, diz, mas de todo modo, por mais que tenha necessidade de aprimoramento o marco legal, é importante ter prazo para fazer, porque começa a pressionar para a gente nessa direção. Não era isso que você dizia, mano? Então, eu acho que a lei, eu concordo com o Maurício, que sempre, e é difícil, talvez até os 19... Não, eu acho que é importante, talvez até os 19 anos, eu como tive uma passagem pela Assembleia, eu sei que construir uma legislação não é fácil, ainda mais marcos legais de determinadas políticas, né? Mas o que eu acho que foi importante é que ela cumpriu uma etapa, né? Ela é um patamar. Então, a partir de agora, eu acho que com o debate chegando ao nível, por exemplo, dos planos municipais, dos planos regionais, nós vamos poder, se a gente conseguir fazer um amplo debate com a sociedade, nós vamos poder ouvir mais. Eu acho que um debate como esse é muito rico para realimentar, inclusive, os parâmetros da lei, fazer análise, olha, chegou até aqui, mas não avançou, né? E buscar contribuições, né? E avançar, principalmente nessa lógica que eu acho que ela começa a pontuar. Eu acho que a questão de agregar valor econômico ao lixo para você realmente colocar essa nova dimensão do consumo, das embalagens, de como você recoloca. Trabalhar com dimensões, com parâmetros, né? Ainda que eles sejam parciais. Tarcísio falava disso, né? Exato. Eu acho só uma coisa que eu acho que é importantíssimo, quando a gente fala dessa escala do valor econômico, eu acho que são milhares de pessoas que trabalham com o lixo, né? Quer dizer, eu acho que o lixo pode virar, tanto quando ele agrega valor econômico, ele pode virar oportunidade de emprego e renda, né? Vocês pode virar riqueza, né? Pode virar riqueza. Mas aí a gente tem que mudar a nossa concepção sobre o que é lixo, o que não é lixo. O artista, o Vicky Muniz, eu acho que ele tirou a arte do lixo. Eu acho que a gente tem que transformar, tem que aproveitar
aproveitar também a mensagem do Vic Vou deixar Muniz, um número nós temos que tirar essa riqueza do lixo. Né? O Buda, tem muitos Budas no lixo. Mas peraí, deixa o Tarcísio que ia falar, depois você deixa o Maurício. O lixo hoje em dia mobiliza 1,5% da população economicamente ativa. Vocês veem como é importante, em termos de catador, pessoas que trabalham com a reciclagem. Exatamente. Pudesse ser um ativo econômico melhor. Ou talvez pudesse mobilizar menos e o pessoal ganhando mais também. Que é um outro dado, que é um outro dado que acho que é importante a gente pensar. Claro. Que, assim, que acho que é aí que está a grande vantagem da política colocada agora. Acho que a legislação ela só chega no país na hora que a sociedade está preparada para isso. Se tivesse mobilização social maior, se tivesse tal, a lei teria chegado antes. Agora, a lei é muito importante, está sendo colocada. Acho que ela vai levar a um aumento de consciência, as pessoas vão começar a perceber tudo que nós estamos falando aqui, e nós conversamos muito sobre a engenharia reversa e a produção do que é desnecessário. Nós falamos pouco, infelizmente, sobre o que é o destino final e para onde vai, de fato, o que vai ser o destino final. O Adalberto puxou um assunto aqui que precisamos avançar nisso. Quem produz menos lixo devia pagar menos. Agora, quem produz mais deveria pagar mais. Então, eu acho que, para o futuro, nós vamos ter um processo de encarecimento do lixo, que é absolutamente normal e correto, porque quem gera o lixo tem que pagar o destino dele também, do mesmo jeito que a empresa que tem que recuperar o plástico, a latinha de alumínio, não sei o que e tal, ou então gerar, como diz aqui o Maurício, um processo novo que não tenha esses produtos, com materiais alternativos, com materiais alternativos que não gerem o lixo, é um problema de consciência, mas é um problema econômico. Quando virar problema econômico, muda. E a sociedade vai ter que pagar um pouco mais. Os alemães hoje pagam muito, mas muito mais caro do que nós, o lixo, e cada um paga sabendo que está pagando aquilo que ele produziu. Não é que o lixo que ele nem fez. Na tua conta de energia elétrica. Consumiu mais, pagou mais caro. A lei tem um dado extremamente importante, que é acabar, extinguir com os lixões a céu aberto. O Mário, nos bastidores, falou para nós de um consórcio de 17 cidades do interior de São Paulo se juntaram e fizeram um aterro sanitário das 17, que tinha 17 pequenos lixões a céu aberto. Então, esse é um avanço significativo da legislação. A lei diz que nós vamos ter que ter esses aterros e tal, para poder aterros sanitários. Os aterros sanitários, por mais controle que tenham, se perde muita coisa e muito metano vai para a camada de ozônio, algum chorume ainda sai e se perde. Nós precisamos pensar em coisas mais definitivas. Na minha avaliação, da avaliação da Prefeitura de São Bernardo, uma coisa que avança um pouco sobre isso é a queima do resíduo não reutilizável para a geração de energia elétrica. Vai sobrar alguma cinza, essa cinza sim vai para aterro. E a cinza no aterro não produz gás e nem chorume. Então também você tem uma solução um pouco melhor. Custa caro, é verdade, mas a sociedade vai ter que pagar por isso, senão cada um de nós, no futuro, estamos gerando passivos ambientais, como tem esse de São Bernardo, cada vez maior como tem esse de São Bernardo, para gerações futuras pagarem. Então, ou a gente dá conta disso, ou nós vamos ter um futuro muito ruim com relação ao meio ambiente e à participação do lixo. E por isso que eu acho que a legislação traz vários aspectos positivos. Chegou na hora que nós temos que agora não deixar retroceder, fazer com que a lei pegue, né, que é um problema muitas na sociedade, mas ela está pegando, porque como o Mário disse aqui, várias cidades estão fazendo seus planos, fazendo suas e algumas questões vão se tornando urgentes, não vão? Vão se tornando de tal urgência que vai chegar uma hora que leis como essa terão que pegar. Não é possível, porque a gente está chegando num limiar, né? Claro. Não estamos? O Adalberto que ainda não falou nesse bloco. Então, tem duas coisas importantes em relação ao futuro, né? Primeiro é que nós estamos num ciclo econômico virtuoso onde o consumo da população em geral está crescendo. Então, nós não podemos tratar a questão do resíduo como se fosse uma coisa estável. Ela não é estável, ela tende a aumentar. Se a gente não mexer nas origens, nas fontes de resíduos, cada vez mais a gente vai ter que lidar com mais resíduos, porque é um reflexo do aumento do consumo da população. E depois a gente tem que pensar também em como é que a gente vai fazer para que o governo, o Estado, as políticas públicas atuem nessa situação de aumento de tal forma a minimizar esses impactos. Nós tivemos aí, desde 2008, várias ações governamentais de incentivo à indústria para que o consumo não caísse. No entanto, nós não tivemos nenhum pedido de contrapartida nessa direção do resíduo. De chegar para as empresas e falar, tá bom, eu vou tirar imposto do que você produz, mas em contrapartida eu gostaria que você utilizasse menos embalagem, que você substituísse alguns componentes do seu produto porque são de difícil reciclagem, são de difícil manejo como resíduo sólido. Então,
a gente tem que olhar para o futuro de uma forma também integrada a esse processo da legislação, não só de resíduos sólidos, mas integrar todas as outras políticas públicas às metas da legislação de resíduos sólidos. Ela não é isolada de todas as outras políticas. Quando o governo diz, eu vou reduzir o IPI de geladeira para vender mais geladeira. Tá bom, então vamos lá, o que eu quero que a geladeira tenha? Eu quero que a geladeira tenha um processo mais saudável, mais rápido de reciclagem do seu gás que ela utiliza para refrigeração, que agora mudou. Ou seja, para ter a isenção do imposto, o senhor terá que produzir geladeiras assim, Exatamente. Senão não terá a isenção do imposto. E a gente São as tais contrapartidas. Essas contrapartidas não estão existindo. Então, é assim, tem a política pública da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Tem, mas precisa de contrapartidas. E um outro alerta. O ano que vem temos eleições para prefeitos, não é seu prefeito? Sim. Teremos 5.500 e poucos municípios elegendo novos prefeitos. Eu sou capaz de apostar uma garrafa de vinho de boa safra aqui, com todos os presentes, como teremos logo após a eleição uma caravana de prefeitos indo a Brasília querendo renegociar os prazos da lei. Ora, sabemos que isso vai acontecer. Temos que nos preparar para isso, para que os prefeitos também não se sintam... o cara está chegando lá naquele momento, o antecessor não fez nada e ele vai ter que cumprir uma coisa que ele não pode fazer em 6 meses. Agora, o governo federal promete uma certa posição dura, porque diz que tem dado subsídios, assistência técnica, etc, etc, e que a negociação não será fácil. A negociação não será fácil e, na minha opinião, não deve ser fácil. Mas como... Vamos perguntar para o prefeito aqui como é que está sendo... É um pacto. É um pacto, não é uma decisão ditatorial. Ele tem uma opinião muito boa sobre isso. Então, eu acho, e também dialogando aqui com essas opiniões do Tarcísio e do Dal, né, eu acho que primeiro, eu acho que é importantíssimo a consciência, eu acho que se dá através da educação ambiental, da formação das nossas crianças, mas também se dá com políticas que você deixe claro, né? Eu acho que, por exemplo, essa discussão da taxa de lixo e de você cobrar, né? De quem produz mais lixo mais, né? Você ter isso mais, né? Porque hoje a maior parte, a taxa de lixo ela foi importante, não é porque foi uma taxa nova, porque ela identificou, a maior parte das prefeituras tem uma taxa de lixo incorporada no IPTU e diluída. Então você paga o imposto e você não sabe o que vem do seu imposto. Mas, né? Eu acho que... Faz uma pergunta, já que você é um gestor público, né? Você não, eu falo isso como cidadão, porque eu vivo num país que a gente conhece, que é um país onde proliferam taxas e impostos, né? Quer dizer, acho que vira e mexe se defronta com a questão da taxação. É um peso na cabeça das pessoas. As pessoas não gostam de pagar imposto, até porque... Não estou falando assim no caso do ABC, nem dos colegas que estão aqui, mas é notório, né, que a gestão pública tem deixado muito a dever no aspecto de uma gestão de excelência do dinheiro público, né? Então, eu até posso concordar, não estou discordando da questão da taxa, mas quer dizer, como é que se coloca isso num país onde a administração pública ela não tem dado, né, mostras de ser bem recebida da situação com a população. Eu acho que o problema não é... Mas você sabe que eu acho que o problema é o seguinte, a gente tem feito, por exemplo, o Brasil é pioneiro e é exemplo na discussão, por exemplo, de uma coisa que eu acho que é um dos elementos centrais da participação da população na gestão pública, que é o orçamento participativo. Hoje tem experiência do orçamento participativo na Coreia e na África. Né? O município de Rosário, na Argentina, adotou essa postura. Hoje tem uma experiência belíssima, né, de orçamento participativo, avançou muito. Né? Então, eu acho que... E os americanos, por exemplo, têm uma tradição. Você paga o produto, o imposto vem separado. Registrado. Então, eu não estou dizendo aqui de você criar um novo imposto. O que eu estou dizendo é de você especificar e diferenciar. E você, a hora que você paga, você explicita. Olha, o meu imposto, eu pago o IPTU, muitas vezes você fala, eu paguei imposto, eu quero o serviço. Agora, você não sabe, está lá dentro do IPTU, diluído, no meio do seu IPTU. E o que a Marta fez, na verdade, ela separou a taxa, discriminou e ela fez uma taxa progressiva de acordo com o volume. Ela separou do IPTU e ela fez uma progressividade em cima do volume, porque ela transformou num preço público. Ela destacou do IPTU
E eu acho que para você criar consciência um problema real. Hoje, ontem mesmo, eu vi um sujeito tomando um refrigerante numa praça, tinha um bar do lado de uma praça. Ele acabou de tomar o refrigerante e jogou a lata do lado. Eu estava no carro, eu falei, olha, eu vou sair, né, num município do lado do meu. Apesar de ser presidente do consórcio, ainda não tem essa possibilidade de descer e falar, meu senhor, você acaba de jogar uma lata aqui, você acha que ela vai dissolver, vai desaparecer? O que vai acontecer com essa lata depois que você jogou ela no chão? Né? Quer dizer, é uma coisa... Só para concluir a ideia, e o município, o Estado, eu acho que também tem que ter essa consciência. Eu acho que é uma história de contrapartida. Nós temos a nossa obrigação, que é fazer o plano, e eu acho que é essa a condição e nós vamos ter que negociar, né? Eu acho que se não consegue o prazo, vai ter que negociar, e eu acho que tem linhas de financiamento da União hoje, né? Nós temos recurso do saneamento para todos para investir em ampliação dos postos de coleta seletiva, ampliar o programa de coleta seletiva. Eu acho que hoje tem muitas linhas de financiamento para o consorciamento, por exemplo, para municípios pequenos, para conseguir viabilizar os aterros sanitários. Então, estão sendo criadas essas linhas. Agora é isso, nem todos os municípios têm equipe técnica para desenvolver o plano, não tem escala. Então, vai ser desigual. Então, eles vão precisar fazer essa negociação. Por isso que o Dal tem razão. Eu acho que vai ter acordo. Eu conversando com o Nabil, que é o secretário nacional que está cuidando dessa área, né, do meio ambiente, ele falou, olha, eu acho que a gente vai conseguir atender para perto de 800 municípios, nós temos 5.000, né, quer dizer, nem todos vão conseguir equacionar, então nós temos um desafio, né, antes da gente eu só queria recuperar uma coisa que o Mário estava falando, porque o Mário tem razão, no imposto, aquilo lá não vem destacado. Quando você destaca, o que você arrecada com o lixo não é suficiente em nenhuma cidade para tratar o custo do lixo. Porque o custo do lixo sobe mais do que qualquer outra coisa, porque, como o Adalberto estava dizendo, você cada vez consome mais, cada vez produz mais lixo. E sociedades onde a renda é mais alta, tem mais produção de lixo. Querendo ou não, fato real, concreto. O Brasil está aumentando renda, as pessoas começam a produzir mais lixo. A receita que vem é insuficiente. E nós que estamos em área metropolitana, sabemos que não tem terreno, área, para fazer os aterros do futuro. Então, onde tem aterro, os preços começam a subir, porque é uma questão de mercado. Eu tenho pouca área, vai acabar meu aterro daqui a 20 anos, então custa mais porque você vai jogar todo o lixo aqui. Então, invariavelmente, querendo ou não, vai aumentar o preço para a gente de dar retorno e dar destinação final para o lixo. Então, a sociedade vai ter que pagar mais. E vai ter que enfrentar essa questão. Se vai ter que pagar mais, vamos ver se a gente paga mais por uma coisa melhor e não pagar mais por o mesmo. Ok, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer, a conversa está ótima, podemos fazer outros programas. Agradeço também a você que está nos acompanhando. Tenho certeza que a nossa conversa ajudou a refletir sobre como é importante que todos se envolvam e se responsabilizem pela redução, reutilização e destinação correta dos materiais descartados todos os dias. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal. Lá você também pode rever os outros debates que já aconteceram no Melhor e Mais Justo. Acompanhe também a nossa programação pelo Twitter, @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. Participe. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.